Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento da semana após o pregão desta sexta-feira, dia 18 de julho. Ibovespa fechou em forte alta de 2,47% e com isso superou a máxima aqui desse topo no gráfico semanal e também desse outro topo aqui que é de 57,098. Não chegou a fechar acima dos 57.100 pontos. Continua esticado para cima, dentro do que eu tinha comentado. O índice gerou uma sinalização negativa aqui, a chance de um recuo. Se perdesse a mínima do pregão de ontem, aumentaria a chance de buscar o valor abaixo dos 55 mil pontos e se rompesse para cima, continuaria esticado para cima em zona de resistência. Se olharmos para o gráfico mensal, o Ibov está gerando aqui uma formação semelhante a um pivô de alta, na superação da máxima aqui desse topo, ou também poderíamos falar de um W. Tá? Tudo isso ainda dentro de um movimento de baixa importante. O fato é que já temos um movimento característico aqui em termos de tempo, inclusive semelhante a esse e semelhante a esse. Então, vai ser importante avaliar como o Ibov vai terminar esse mês aqui, se vai conseguir se manter acima dessa região de 57 mil pontos, para verificar a força que tem o índice aí na sequência. Por enquanto é uma sinalização positiva. Enquanto não tiver algo contrário, por exemplo, fazer o que fez aqui, ó, subiu, aí fechou o mês perdendo força, deixando uma sombra superior, aí no mês seguinte já perdeu a mínima do mês anterior, que aí sim gerou uma sinalização negativa de um topo descendente. Enquanto o Ibov não fizer algo contrário, perder a mínima desse mês, que nesse momento é de 52.734, falando de uma tendência principalmente de médio prazo, vai continuar sendo de alta e vai ficar mais focado na média dos ativos para buscar mais compra do que venda em boa parte dos ativos. Agora indo diretamente para os ativos, PETR4. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 3,33%, deu mais uma esticada. Para quem está comprado, observe que não perdeu as mínimas ascendentes, então já trabalha com stop de proteção abaixo da mínima do pregão de hoje, que foi de 18,99, ou simplesmente encerra ali na zona de resistência que ela veio para fechar acima, que é de R$ 20,16. Então fechou a semana acima, mas com um movimento mais esticado aqui para cima. Então, há uma alternativa de simples de condução, sem querer tentar adivinhar qual ponto que vai parar de subir o movimento, seria trabalhar com stop em R$ 18,98. Mas não é um ativo que eu entraria comprando no ponto onde se encontra. Já tinha comentado aqui, por mais que ela ainda subisse, não daria para adivinhar que ela já ia abrir com um gap desse tamanho aí no pregão de hoje. Foi um gap bem forte, mas o fato é que para compra de swing trade com relação risco-ganho favorável, não se encontra, no meu entender, num ponto favorável para fazer isso. Então teria que passar por alguma movimentação contrária ao movimento atual de subida, mas é um ativo muito mais focado após uma correção para compra do que para venda. Venda que é contra a tendência e seria mais venda rápida, tentando pegar aqui um possível movimento corretivo. Vale 5, só para mencionar que o Ibov fechou a semana com alta de 4,06%, montando mais um pivô de alta no gráfico semanal. E a Petro fechou também montando mais um pivô de alta no gráfico semanal, rompendo esse topo com alta de 12,25%. Então, boa semana, principalmente puxado pelo pregão de hoje, favoreceu bastante. Só uma alta de 4,90%, quase 5%, favorece bastante aí no desempenho da semana. Olhando agora para a Vale 5, a Vale 5 terminou o dia praticamente estável, menos 0,04%, porque é um ativo que já está mais esticado aqui para cima e não é um cenário tão de alta como vinha a Petro numa tendência de alta de médio prazo. Ela ainda que vai lutando para ver se restabelece essa tendência de alta, olhando para o gráfico semanal principalmente. A gente observa que por esse movimento aqui, por esse leve topo aqui no gráfico semanal, ela teria anulado a tendência de baixa de médio prazo. E aí, a partir desse momento, eu teria que avaliar a correção para verificar a força para restabelecer essa tendência de alta de médio prazo na Vale 5. Então, é um ativo que ainda está mais para um movimento corretivo, seja que ficar de lado aqui ou vir aqui para baixo, do que para abrir a compra aqui no nível que ela se encontra, nessa faixa de preço que ela está, enquanto não tiver uma correção no tempo ou no preço maior. O próximo nível de suporte dessa ação fica ali em torno de R$ 27,95 a R$ 27,82. Abaixo disso, R$ 27,34, que se for perdido esse valor, anula a tendência dela de alta de curto prazo.
Aqui no gráfico semanal, a semana terminou com alta praticamente de 2%, mas apresentando um candle semelhante a um candle de reversão chamado de estrela cadente. Olhando agora para os próximos ativos, Cosan, CSAN3, teve um pregão bom, alta de 2,27%, apesar do candle ter sido um candle de indefinição. É uma ação que está em tendência de alta de médio prazo, fez um movimento corretivo aqui no gráfico semanal e pode iniciar um novo movimento de alta no gráfico semanal. Então é um ativo que eu considero interessante para acompanhar no início da próxima semana, pois dependendo se esse ativo gerar uma sinalização mais forte de fundo ascendente no G60, seria um dos pontos de entrada, ou mesmo um pivô de alta superar os R$40, a máxima de hoje, também seria uma alternativa de compra para swing trade a Cosan, de acordo com o meu método. A Gol4 que fez aqui, se traçarmos uma linha de tendência de baixa aqui nessa região, ou aqui mais aqui para cá, ela rompeu a linha de tendência de baixa, fez um movimento forte, está fazendo uma correção também, que foi forte, mas gerou aqui no pregão de hoje uma alta de 2,94% e uma formação no candle semelhante ao de um martelo. Isso representa uma provável reversão desse movimento de baixa para um movimento de alta. E aí uma das alternativas de entrada seria a simples superação dos 13,06 na Gol4, pensando em uma compra de swing trade a partir da próxima semana. Logicamente que quando eu falo isso, eu acompanho o início do pregão. Se o ativo já abre aqui em cima e começa a perder força, igual aconteceu, por exemplo, em SUSB5, que era uma possibilidade de entrada, ela abre lá em cima, e aí na primeira hora de pregão não consegue ficar acima, não gera nenhum sinal de alta e só cai, eu não entro comprando só pela oscilação acima, eu fico avaliando o início do pregão e vendo a força dessa abertura, para aí sim definir a minha possível entrada, não necessariamente só por superar acima. Vamos lá para outro ativo, o AL3. AL3, pregão bom, alta de 3,34%. É outra ação que vai montando ali um movimento de baixa, corrigindo toda uma movimentação aqui para cima. Essa correção já começou, já tem um certo tempo. E com essa movimentação, ela vai trazendo uma sinalização de possível reversão da atual tendência de baixa de curto prazo. Então, nesse momento, é um ativo que já ficaria um pouco mais interessado em focar na compra após algum retorno do preço depois dessa subida. Pode até subir aqui direto, essa superação aqui de máxima. Se fosse só pela superação de máxima, seria uma entrada mais de position, trabalhando com stop abaixo da mínima de um candle do gráfico diário, possivelmente abaixo da mínima desse candle aqui de R$ 7,85. A outra alternativa é no decorrer da próxima semana, dependendo do que ela fizer aqui para baixo. Se ela fizer algo para baixo ou lateral, também dá para planejar uma entrada no papel. E agora falando ainda dos ativos focados em venda, quais são os ativos que eu vejo mais esticado para cima? Lembrando sempre que operar contra a tendência, já vinham falando sempre isso nas videoanálises, eu repito, tem um risco maior, não abri nenhuma posição de venda, porque os ativos que eu vinha monitorando, todos eles abriram muito forte para cima e não geraram nenhuma sinalização mais contundente de baixa, de reversão dessa expectativa, mas vou listar aqui agora os ativos que eu considero mais esticados para cima, que podem trazer essa operação, uma possível operação de venda um pouco mais arrojada contra a tendência de alta nesse momento vigente aí de curto prazo. BBAS3, primeiro ativo, fechamento na mínima, perdeu a mínima da primeira hora de pregão, só que depois de várias horas de pregão, então eu decidi por não entrar imediatamente. Uma entrada simples seria a perda de 28,23 aqui, e poderia trabalhar com stop acima de 28,87, tentando pegar um movimento de baixa. Lembrando, está operando contra a tendência? Não queira que o ativo caia, é um absurdo para você pegar todo o movimento de baixa. Já caiu bem no primeiro pregão, pode sair ou no primeiro pregão ou deixar para o segundo pregão. Só recordando, CSNA3 estava esticadaça para cima. Não saiu no primeiro pregão, que já deu uma relação risco-ganho de 1 para 3, o ativo abriu lá em cima de novo. Então, assim, operar contra a tendência tem um risco maior e precisa ser uma operação mais rápida e logicamente para um perfil mais arrojado de investidor. Então vamos seguindo, BBAS3 é está em tendência de alta, mas bem esticada para cima, e depois depois de falar de todos os papéis, vou comentar um detalhe semelhante a todos. BVMF3, forte gap de alta de 5,81%, também esticada para cima, dependendo do que fizer no próximo pregão, se abrir subindo e depois perder aqui essa mínima desse movimento de baixa do G60, enfim, é um ativo que eu vou ficar de olho
para essa possibilidade de trabalhar na ponta vendedora contra a tendência. BRFS3, gap de alta, também fechou na mínima semelhante a BBAS3, perdeu a mínima da primeira hora de pregão, que foi com um forte gap de alta. Então mais um papel em tendência de alta com movimento mais esticado para cima. CEMIG 4, também esticado para cima, mas essa não deu sinalização de perda de força até agora. Assim como o BVMF3 deixou uma sombra superior, um pouco maior do que essa aqui, essa não, só BBAS3 e BRFS3 que geraram já um candle de reversão. Essas outras não chegaram a gerar nenhum candle de reversão. Mas o que tem de coerente em relação aos ativos, além do movimento mais esticado no gráfico diário para cima? Pega o gráfico mensal desses papéis e observa CEMIG 4 superando o topo histórico com movimento esticado, enfim, numa resistência importante do gráfico mensal. BBS 3 também superando o topo histórico, mas também numa resistência importante do gráfico mensal, após já um bom movimento de alta esticada no gráfico diário. Enfim, uma resistência mais significativa de um tempo gráfico superior. A BRFS 3 também chegando num nível de resistência histórica, que é ali 58,36, está mais acima ainda, mas enfim, já entrando nessa região de resistência do gráfico mensal. E CEMIG 4, que também está rompendo o topo histórico, está numa zona de resistência importante no gráfico mensal. Então são 4 ativos em cima de resistência do gráfico mensal, com movimento esticado de alta no gráfico diário, no curto prazo, trazendo essa chance de, nos próximos pregões, apresentar alguma sinalização de possível movimentação para baixo ou mesmo lateral. Para baixo seria interessante para justamente operar na venda. O pior para se operar contra a tendência é se o movimento de correção ficar de forma lateral. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.